a todos, os nossos irmãos aqui encarnados, os desencarnados, nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma live que eu vi algumas semanas atrás do GELD. GELD é Grupo Espírita Leon Denis. É um site de vários jovens, eles são todos muito jovens. Eles têm um trabalho de divulgação da doutrina espírita, e mais especificamente da obra de Leon Denis. Para quem não conhece, Leon Denis, ele foi o continuador do trabalho de Allan Kardec. Quando Kardec desencarna, é Leon Denis que vai dar continuidade. E nessa noite, nessa live que eu vi, eles tinham um convidado, que era o palestrante da noite, que é o Vitor Hugo, que é outro rapaz muito jovem, ele se intitula, ele gosta de ser chamado como menino. Então, se vocês colocarem na internet Vitor Hugo Menino, vai trazer várias palestras. Só que você, escutando o Vitor Hugo, a gente percebe que naquele jovem, naquele corpo jovem, ali com certeza está um espírito milenar, um espírito de muita sabedoria. E eu fiquei assim tão encantada com tudo que ele falou, que eu resolvi compartilhar com vocês. Então eu vou tentar passar o pouco que eu aprendi com ele. E o tema da palestra é a providência divina em nossas vidas. E antes da gente adentrar nesse tema, eu acho importante a gente fazer uma reflexão acerca de Deus. Porque nós, aqui enquanto encarnados, nós não conseguimos ter essa noção do nosso Pai, do nosso Criador. Então eu reuni algumas informações que estão na doutrina, que Kardec nos trouxe lá no Livro dos Espíritos, que Jesus nos trouxe e que foram confirmadas pelo seu discípulo amado João Evangelista. Então, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec ele vai perguntar às entidades benfeitoras, a falange dos espíritos que colaboravam com o Espírito de Verdade, que auxiliaram Kardec na codificação. Então, ele vai perguntar para esses espíritos benfeitores, o que é Deus? E eles vão responder, Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Então, esse é o primeiro atributo de Deus, a inteligência. Então, se nós pensarmos naquelas pessoas que a gente acha inteligente, nos gênios aqui da nossa humanidade, tanto os contemporâneos quanto os gênios da antiguidade, se a gente reunir todos eles, Deus vai superá-los, mesmo reunidos. Porque Deus ele está acima de tudo isso, nós ainda não temos condições no nosso grau evolutivo, porque espiritualmente falando, nós ainda somos crianças, do ponto de vista espiritual. Nós ainda não temos condição de compreender essa inteligência que é Deus. E continuando no Livro dos Espíritos, na pergunta número 27, Kardec ele vai perguntar, haveriam dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? E os espíritos benfeitores vão responder, sim, temos matéria e temos espírito, e acima de ambos temos Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe. São a Trindade universal. Então, o universo ele é formado por Deus, Espírito e matéria. E essa matéria, que envolve todo o universo, a doutrina espírita nos diz que ela é o fluido universal. Então, todos nós estamos mergulhados, até aqueles lugares que a gente acha que está vazio, não está. Está repleto desse fluido universal. O apóstolo Paulo vai nos dizer que nele nos movemos e existimos. Ele é o hálito de Deus a nos envolver. Então, como o Soares acabou de dizer, às vezes a gente tem uma visão equivocada que Deus ele está lá longe, em algum lugar muito distante do universo. Deus não está lá. Deus aqui está. Ele está dentro de nós. O tempo todo, às vezes nós que não percebemos, mas Ele está o tempo todo. Essa providência divina está 24 horas à nossa disposição. Sua mão está ali esticada. Nós que às vezes temos dificuldade de ir até ela. E daí o que vai acontecer aqui? André Luiz, na sua obra, ele vai nos dizer que esse fluido universal que deu origem a tudo, a essa mesa, a essa cadeira, ao nosso corpo, de acordo com a formação dessas moléculas dos átomos, essa matéria ela vai se transformando. Mas André Luiz vai nos dizer que esse fluido universal, ele é a força nervosa do Todo-Poderoso. Ele é a força nervosa de Deus. Então, para a gente entender o que André Luiz está querendo nos dizer, vamos usar um exemplo. Se a gente coloca o dedo na tomada e toma um choque, o nosso sistema nervoso ele leva esse estímulo de dor até o nosso cérebro recebe esse estímulo
e reage enviando um outro estímulo para a nossa mão para que a gente possa retirar o dedo da tomada. Então, o nosso sistema nervoso, ele permite essa interação do nosso espírito com a vida física. Então, fazendo uma analogia com o que o André Luiz está nos dizendo, então tudo que acontece, qualquer movimentação que acontece dentro dessa matéria, desse fluido universal, é sentida por Deus. E automaticamente ele nos envia os seus estímulos. Então, assim, a gente não consegue esconder nada de Deus. Ele fica sabendo de tudo que acontece, né? Isso é uma situação. E Jesus, né? O que Jesus nos disse quando ele esteve entre nós? Mais especificamente no dia do Sermão da Montanha, quando Jesus vai nos falar das bem-aventuranças e a pedido dos discípulos ele vai nos ensinar a orar. Ele vai nos trazer a oração dominical. E aqui a gente tem que fazer uma contextualização. Na época em que Jesus esteve entre nós, apesar de nós já termos ali o monoteísmo, que era já um grande avanço para a humanidade, o fato da crença num único Deus, mas era uma visão equivocada. Era um Deus meio vingativo, um Deus parcial, que favorecia um povo em detrimento de outro, porque os judeus acreditavam, eles eram esse povo escolhido por Deus. Então, assim, era uma visão equivocada, né, que a gente tinha ali. E Jesus por ser um espírito puro, né, de um grau, assim, de uma elevação muito elevada, ele é um ser do nível crístico, né? Então, Jesus, ele tinha condição, ele tem condição de ver e de compreender o que é Deus, porque a doutrina espírita nos ensina isso, que somente os espíritos puros têm essa condição de ver e de compreender o que é Deus. Nós, no nosso grau evolutivo, nós conseguimos senti-lo, mas Jesus, ele tem real noção, ele consegue vê-lo e compreendê-lo. E Jesus, naquela manhã, ali naquele momento do Sermão da Montanha, ele vai nos trazer uma nova definição que vai inaugurar uma nova fase, porque ele vai chamar Deus de Pai, Pai nosso. É assim que ele começa a nos ensinar a orar. Então, Deus não é mais só o Criador, Deus é o nosso Pai. E o Pai não é só aquele que coloca no mundo, né? Não é só aquele que dá a oportunidade de nós reencarnarmos. Ser pai inclui, né, dar aquelas condições necessárias, aqueles estímulos tanto materiais quanto morais, né? É uma conexão, essa conexão de pai e filho, que ela não se rompe jamais. Então, a nossa conexão com Deus, ela não se rompe jamais. Ele continua cuidando de nós, ele continua nos amparando. O seu amor, ele nos envolve a todo momento. E mesmo quando nós já tivermos chegado nessa escala de espíritos puros, aonde está Jesus, nós vamos continuar sendo banhados por esse amor. Porque nós não temos condição ainda de absorvermos, de imaginarmos a extensão, que é a maravilha desse amor divino, dessa proteção que nós temos, né? E o que a gente pode retirar aqui desses ensinamentos aqui que a gente percebe? João Evangelista, ele vai complementar essa fala de Jesus, porque ele vai nos dizer que Deus é amor. Então, agora, qual que é a definição que nós temos? Nós temos a certeza de que Deus é um Pai inteligente e amoroso, né? Ele não é só inteligência ou só amor, ele é inteligente, é um Pai inteligente e amoroso. Porque se ele fosse só inteligência, se só tivesse justiça, provavelmente nós arderíamos no fogo do inferno, né? Por causa de tantos equívocos que nós cometemos ainda. Mas não é assim que funciona, porque ele é também amor, e através desse amor vem a misericórdia divina. Se por um lado nós temos essa justiça divina, que nos dá a responsabilidade pelos nossos atos, nós temos esse amor que nos traz essa misericórdia, que nos dá então a oportunidade de nós voltarmos aqui no plano físico e repararmos esse erro. Então nós não vamos mais arder no fogo do inferno, porque Deus, esse Pai amoroso, ele nos dá essa oportunidade de nós aqui voltarmos, corrigirmos esses erros, né? Repararmos ali aquelas pessoas que nós prejudicamos. Então, assim, a doutrina também nos explica, ela nos traz esse ensinamento que Deus, ele é soberanamente justo e bom, né? Esse é um dos seus atributos também. E isso nos faz lembrar o que aqui também? Isso nos faz lembrar daquela parábola do filho pródigo, porque essa parábola ela vai nos trazer assim ensinamentos grandiosos acerca desse pai, né? E o pai da parábola, ele representa Deus, né? E aqui nessa parábola, o filho mais novo, aquele filho que era mais imaturo, ele chega para o pai e ele fala que ele quer que o pai antecipe a herança.
porque ele quer viver, ele quer gozar ali a sua herança, os prazeres mundanos. E o Pai, ele permite, porque o nosso Pai, ele nos dá essa liberdade. Deus, quando ele nos criou, ele nos proveu da inteligência e do livre-arbítrio, que é a nossa liberdade. E em momento nenhum ele nos tira essa liberdade. Então o Pai permite, o Pai antecipa essa herança para ele. Porque Deus, assim, enquanto encarnados, às vezes, a gente pode ter algumas limitações, mas a nossa liberdade nunca é retirada. Mesmo que Deus perceba que a gente vai cometer o maior estrago na nossa vida, Ele permite. Ele permite que a gente cometa aquele erro, porque nós temos essa liberdade, porque Ele nos dotou, então, da inteligência para que a gente, através do nosso esforço, a gente possa, então, evoluir moralmente e intelectualmente. Então, Ele permite que a gente caia, porque Ele sabe que o bom filho a casa torna. Então, esse filho mais novo, ele recebe essa herança, que a gente entende nessa parábola ser a sua liberdade. Então, ele quer se desvincular um pouco desse regaço paterno, desse carinho, desse colo, desse acolhimento, desses compromissos que ele tem com esse pai, e ele vai, então, gozar essa sua herança, essa sua liberdade, longe ali desses compromissos, desse amor. E o que vai acontecer? Ele vai ali gastar com os amigos, com mulheres, com esses prazeres mundanos, mas vai chegar um momento que aquilo acaba, né? A sua herança acaba, ele vai se ver sozinho, porque os amigos, na verdade, não eram verdadeiras amizades, eram amizades por interesse. Então, ali ele está sozinho, sem dinheiro, sem recursos, e o que ele faz? Ele tenta procurar um emprego, ele consegue esse emprego, mas ele se vê obrigado a comer a ração dos porcos nesse emprego. E na hora que ele está ali se alimentando, ele lembra dos servos do pai dele. Porque na casa lá do seu pai, os servos tinham uma vida digna. Os servos trabalhavam, mas não tinham que comer a ração dos porcos. Então, o que ele faz nesse momento que ele está ali? Ele se levanta e ele decide procurar o pai novamente. Essa parábola nos ensina isso. Então, ele se coloca ali no caminho de volta para procurar o pai, e o pai sente que ele está voltando. O pai pressente que esse filho está voltando, porque o nosso pai pressente. E ele vai, então, em direção a esse filho. E o evangelista Lucas, então, vai nos narrar justamente esse momento, que ele fala, né? E levantando-se foi para o seu pai. E quando estava longe, viu o seu pai, que se moveu, assim, movido de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então, aqui a gente está vendo a atitude desse pai, que é o nosso pai. Movido de íntima compaixão, ele está sempre pronto a nos receber. E sem recriminações. O pai aqui, ele não apontou o dedo no nariz do filho e falou para ele: eu não te falei que você ia quebrar a cara? Não, ele não fala nada disso. Quando ele vê esse filho amado voltando, ele se dirige de encontro a esse filho. É ele que dá o primeiro passo, que estende a mão. Ele abraça esse filho e o beija, movido de íntima compaixão. Porque o amor de Deus por nós é imutável. A gente pode fazer o maior erro da nossa vida. Esse amor por nós, ele nunca vai mudar. Esse amor nunca se altera. Deus está sempre pronto a nos receber. E isso, essa parábola, ela nos ilustra exatamente isso. Esse amor imutável. E daí o filho, então, sendo recebido com todo aquele acolhimento, o evangelista Lucas diz que ele responde assim: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Que isso é o que na maioria das vezes acontece conosco, quando a gente comete assim muitos equívocos, que a gente tem aquelas atitudes inconsequentes, e a gente às vezes acaba adentrando lugares assim meio sombrios, né? A gente chega num momento que a gente fala: pô, eu cheguei no fundo do poço, né? Daqui não dá para descer mais. Então a gente mesmo para pensar: eu preciso pegar o caminho de volta. Quando a gente está nessa situação, a gente decide então voltar para Deus, né? Voltar para esse Pai amoroso, para esse regaço, para esse carinho, para esse amparo, que está ali à nossa disposição. Por isso que a maioria de nós chegou aqui pela dor, né? Porque infelizmente a dor é esse chamamento, ninguém vem pelo amor. A religião, ela vem, né, do verbo que é o religar. Então é só a dor que nos aproxima do Pai. E a gente só pode religar alguma coisa que lá no passado, em algum momento, esteve ligado, né? Então lá no passado nós estávamos ligados a esse Pai. Só que por causa do nosso livre-arbítrio, a gente foi se distanciando. Né? Nos últimos séculos, o homem ele evoluiu muito nessa parte da ciência, da inteligência, só que moralmente nós ficamos atrofiados. Né? A nossa sociedade que nós temos aí nos mostra isso. Nós ainda temos que evoluir muito do ponto de vista moral. Então, em algum momento, nós nos distanciamos desse Pai.
né? E agora a gente precisa, então, se ligar novamente a Ele. Né? Porque em algum momento nós entendemos que nós éramos autossuficientes. O nosso orgulho, a nossa vaidade, fez a gente pensar que a gente não precisava de Deus, que isso era coisa dos simples, lá dos humildes, dos pobres. Né? Imagina, eu não sou autossuficiente. Né? O materialismo, ele imperou durante muito tempo, mas nós precisamos desse Pai. Né? Nós precisamos uns dos outros. Na questão 738, Kardec vai nos trazer a lei de sociedade. Ninguém evolui sozinho. Né? A gente só evolui e alegremo-nos, pois esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então o Pai, ele faz o melhor sempre a favor de nós. É isso que a gente tem que entender aqui. Ele sempre mantém essa ajuda ali à nossa disposição, só que ele não prescinde também do nosso amparo. Né? Porque às vezes a gente acha que Deus ele vai ter que fazer tudo. Às vezes nas nossas preces, a gente faz da nossa prece uma via de mão única. A gente pede, né, mas a gente não quer escutar os desígnios de Deus. A gente só pede, mas não quer escutar o que Deus tem a nos dizer. E Deus não prescinde dessa nossa ajuda, Ele conta com a nossa ajuda. Para isso que nós somos dotados de inteligência. Então aqui no Evangelho a gente até tem lá o pedir e obtereis, buscar e achareis, pedir e abrir-se-vos-á. O que quer dizer isso? A gente precisa dessas três coisas: pedir, buscar, para a gente poder bater e encontrar o que a gente quer. O pedir seria a gente ter objetividade quando a gente vai pedir algo para o Pai. Porque às vezes nós nem sabemos o que nós estamos pedindo. Então, primeiro de tudo, eu tenho que ter uma objetividade, eu tenho que saber o que eu quero. Esse buscar, o que é o buscar? É eu colocar o meu esforço, é eu elaborar um plano dentro dos meus recursos, como é que eu vou atingir aquilo. Isso seria o buscar, é esse planejamento. Eu tenho que planejar aquilo que eu quero. Se eu já sei o que eu quero, eu tenho que planejar. E o bater? O bater é a ação, é o verbo, é o meu esforço. Qual que é o esforço que eu vou fazer para alcançar isso que eu quero e que eu planejei? Então não adianta eu só pedir para Deus e ficar sentado esperando as coisas acontecerem na minha vida. Deus conta com o meu esforço, eu tenho que arregaçar as mangas e ir atrás disso que eu quero, que eu preciso. Né? Então é isso que a gente tem que ter em mente. Não adianta a gente só esperar as coisas caírem do céu. E isso, às vezes, por que a gente pensa dessa forma? Por isso que a gente, às vezes, fica nessa estagnação, muito ali acomodado. Porque, às vezes, a gente interpreta mal uma outra fala de Jesus muito famosa. Quando ele vai nos falar dos lírios do campo e dos pássaros. Que ele diz assim: olhem os lírios do campo, que não trabalham nem tecem, e, contudo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como eles. E se Deus veste a erva do campo, que hoje é viçosa, e amanhã é lançada ao fogo, não acham que vos dará também o necessário? Ou almas de pouca fé? Então aqui quando a gente vê essa frase, às vezes a gente acha que o lírio está ali paradinho na natureza, né? Não está fazendo nada, né? Deus faz tudo por ele. Então, né, para que eu vou fazer? Eu também vou ficar paradinho. Né? Daí a gente cai nessa situação de acomodação. Né, porque a gente entende mal essa colocação de Jesus. Jesus não está fazendo aqui um voto à preguiça do lírio, não é isso que ele está dizendo. Né, e graças a Deus nós temos Emmanuel. Emmanuel ele tem uma mensagem que ele vai explicar essa fala de Jesus. E Emmanuel ele nos diz assim: decididamente o lírio não fia nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita a admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta, dá o seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza, é útil à doença e à saúde. Não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio, ou quando mãos egoístas o separam do berço onde nasceu. Então, apesar do lírio não trabalhar nem tecer, mas ele está a serviço de Deus, né? Faça chuva ou faça sol, ele cumpre o trabalho que lhe compete fazer. Então, nós também temos que ter essa visão, a gente tem que fazer aquele trabalho que nos compete. Né? É isso que ele está querendo nos dizer aqui. Deus conta com essa colaboração nossa, né? Ele nos capacitou para isso. Nós somos aqui hoje os seus trabalhadores da última hora. Deus conta conosco. E esse momento que nós estamos vivendo agora, da pandemia, né, de angústia, de tanta tristeza, quantas pessoas perdendo seus entes queridos, quantos irmãos perdendo seus empregos e não tendo como colocar o pão na mesa. E nesses momentos de angústia, às vezes a gente se revolta e a gente fala: Deus esqueceu de mim.
Isso é muito comum a gente dizer nesses momentos. Deus esqueceu de mim. Só que Ele não esqueceu. Né? Como vai nos dizer Divaldo, num dos seus últimos livros, o clamor das nossas preces nesse momento atual, eles foram ouvidos por Jesus. E Jesus convocou espíritos muito superiores de outras... que estão em planetas muito mais elevados que nós, assim, de outras dimensões, que estão nos auxiliando nesse momento, que estão aqui na Terra, nos auxiliando. Eles estão nos hospitais, auxiliando, fortalecendo os médicos, todos os profissionais da área de saúde estão ali confortando aquelas famílias que estão perdendo seus entes queridos. Esses espíritos que estão desencarnando, sabe, no maior desespero, eles estão sendo acolhidos por esses irmãos. Essas entidades superiores estão orientando os nossos cientistas para que eles possam conseguir a cura desse vírus o mais rápido possível, e não só na descoberta das vacinas, mas das nossas ciências em geral. Então, nós nunca estamos desamparados. Nesse momento que a gente acha que a gente está desamparado, Jesus está nos carregando no colo. É como aquela poesia que virou música, Pegadas na Areia. Quando a gente acha que a gente está sozinho, é justamente quando Jesus está nos carregando. Ele é o nosso timoneiro nessa grande nau chamada planeta Terra. É Ele que está no leme. Então, nós temos que confiar nessa providência divina. Nós jamais estamos desamparados. E tem uma mensagem de Emmanuel que vem de encontro a essa situação, quando a gente acha que nós estamos esquecidos. Que o título é Rendamos Graças, que ele vai dizer: a alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o dia pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. Tudo dentro desse universo tem uma função. A gente gosta muito das alegrias, mas a dor, ela nos ensina, ela é um processo natural para o nosso aperfeiçoamento. Então, às vezes, a gente entra numa zona de conforto, fica ali estagnado, e a gente precisa desses momentos de dor, dessas dificuldades, para que, de alguma forma, a gente se mova internamente e saia dessa situação de comodismo que a gente está. Então, a dor, ela é esse chamamento, ela tem esse caráter de fazer a gente repensar a nossa vida e a nossa escala aqui de valores. Então, ela vem para nos ajudar. Então, olhando tudo isso aqui, ele vai finalizar essa mensagem dizendo: roguemos à providência celeste suficiente luz para que os nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos aonde só existe o favor divino. Então, é por cegueira que nós não vemos esses benefícios. É por cegueira que nós não conseguimos enxergar a maravilha da nossa vida. Então, assim, no momento que nós formos fazer as nossas preces, que a gente for falar com o Criador, a gente tem que incluir nas nossas rogativas: Pai, me auxilia a ver aonde você está me ajudando e eu não estou conseguindo ver. Para que não nos falte a gratidão por tudo que nos acontece, tanto por esses momentos difíceis, como pelos momentos felizes. A gente tem que ter isso na nossa mente, no nosso coração. Deus é um Pai amoroso que está a todo momento pronto para nos acolher, no seu regaço. E tem uma palestra do Haroldo que ele vai dizer que, assim, o maior milagre que o Evangelho pode fazer por nós é nos trazer essa capacidade de ver, mas de ver verdadeiramente, de enxergar com os olhos do Espírito, porque nós temos que nos enxergar como nós verdadeiramente somos, espíritos imortais, em passagem aqui pelo planeta Terra, essa grande escola, onde a gente vem, assim, momentaneamente para poder aprender lições que nós ainda não conseguimos aprender, mas a nossa verdadeira vida é lá no plano espiritual. Então, o Evangelho, ele consegue fazer esse milagre, ele consegue desenvolver em nós esse olhar verdadeiro, para que a gente possa, então, reconhecer todas essas maravilhas desse Pai amoroso, a gente possa compreender a grandiosidade desse amor divino, que está o tempo todo, assim, nos acolhendo. E se a gente for comparar essa nossa relação com Deus com uma coisa mais moderna, que é o WhatsApp, é como se todas as nossas atitudes fossem uma mensagem que a gente envia para Deus. Deus recebe essa mensagem em tempo hábil e ele nos retorna com a sua resposta.
Só que o que acontece conosco? A gente, às vezes, por medo desses desígnios, porque geralmente os desígnios de Deus não estão assim muito de acordo com o que a gente gostaria, a gente deixa a mensagem lá sem ler. A gente fala, não, leio depois, eu vou ler depois, porque nem sempre é o que nós gostaríamos, esses desígnios de Deus. E assim a gente vai, protelando essa nossa evolução. E Emmanuel ele vai ter uma frase que ele vai dizer que Deus visita a criatura através da própria criatura. Então, às vezes, essa ajuda que a gente tanto espera, ela pode vir através de um amigo, ou através de um livro, assim, uma leitura edificante que a gente faz, ou uma palestra edificante, Às vezes, essa ajuda vem dessa forma. E ele vai dizer assim que a nossa evolução ela funciona da seguinte forma: tem sempre alguém acima de mim e alguém abaixo de mim. Quem está acima de mim me socorre, me orienta, me ajuda, para que eu tenha condições de estender a mão para quem também está abaixo de mim. Porque essa evolução a gente só faz de mão dada. A sociedade ela só evolui de mão dada. Nós precisamos dos outros para evoluir. E essa solidariedade não é somente aqui entre nós. Essa solidariedade existe entre os mundos, entre os planetas. Os mundos mais evoluídos, os planetas mais evoluídos, eles auxiliam aqueles que ainda estão mais atrasados, que é o que está acontecendo agora conosco. Nós estamos recebendo ajuda dessa pleiade de espíritos que vem dessas dimensões, muito mais evoluídas que nós, que estão aqui nos auxiliando. E tem uma passagem no livro Há 2000 Anos que ela ilustra muito bem essa fala de Emmanuel, que Deus ajuda a criatura através da criatura. Quem não leu esse livro, eu aconselho vocês a lerem. É um livro maravilhoso. E Emmanuel ele vai nos dizer de uma das suas próprias encarnações ao tempo de Jesus. Ele teve aquele seu minuto glorioso nessa encarnação. Mas a passagem que eu vou pegar aqui é um momento em que Públio Lentulus, que é a sua personagem lá na época de Jesus, ele foi um orgulhoso senador, Públio Lentulus, do maior império da época, que era o Império Romano. Nesse momento, Públio ele está com a sua alma rasgada e o seu coração sangrando. Ele acabava de perder o amor da sua vida, a sua esposa Lívia, que acabara de ser martirizada como cristã ali no Coliseu, ela havia sido entregue aos leões. E ele está num desespero atroz, ele está chorando copiosamente, e o coração dele está assim oprimido de tanta dor. Ele não está conseguindo lidar com aquela dor. E ele vai embaixo de uma árvore e ele se entrega àquele pranto, àquele desespero. Nesse momento surge um ponto de luz na frente dele, e esse ponto ele vai se expandindo, e nessa luz vai se materializando a figura do seu melhor amigo, Flamínio Severus. Flamínio tinha muita influência sobre Públio, ele respeitava muito, ele tinha Flamínio como seu segundo pai. Então aqui a gente vê a Deus ajudando a criatura através da própria criatura. Públio era politeísta, como todo romano, ele cultuava vários deuses. Ele não acreditava em Deus, muito menos em Jesus. Mas nem por isso o amor do Pai deixou de auxiliá-lo, porque esse amor ele é imutável. Não interessa o que nós estamos fazendo, que erros nós estamos cometendo, nós sempre teremos essa providência divina. Então Deus lhe envia o seu melhor amigo para conversar com ele e lhe orientar. E Flamínio então vai falar desse caminho de salvação que é o Evangelho de Jesus. Porque Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. E Públio ali ele ouve com muita atenção, e conforme ali o seu amigo está conversando com ele, o seu coração vai serenando. Ele sente uma paz envolver o seu coração. E quando Flamínio termina, ele fala para ele, ele pergunta, e o que eu devo fazer para conseguir o perdão dos meus erros? De todos os equívocos, que não foram poucos, que ele cometeu naquela encarnação. E o amigo olha para ele, muito amoroso, e diz, perdoa. Porque isso, no contexto da história, a gente vai ver que Públio ele vai ser a tônica da sua vida dali para frente. O perdão, ele entende aquela lição que o amigo está passando para ele. Porque aqui a gente vai ter vários momentos emocionantes. Depois desse momento aqui, a gente vai ter vários momentos emocionantes. Eu não vou dar spoiler, mas no final desse livro, assim, você não tem como chegar às lágrimas. No final desse livro, quando ele vai conseguir ali perdoar o seu algoz. Assim, leiam esse livro, vocês não vão se arrepender. Então, aqui, qual que é a lição que Flamínio tá dando aqui para ele? Flamínio está dizendo para ele, Deus já te perdoou, renova a sua alma, você precisa limpar a sua alma. Porque o que atrapalha essa nossa conexão com Deus? É tudo que diverge do amor, da benevolência,
né? Porque é tudo que a gente coloca entre a gente e Deus, que é o orgulho, a vaidade, a mágoa, né? Nós não conseguimos ser indulgentes com os nossos irmãos. Então, para que a gente possa, né, sentir esse amor, né, porque João Evangelista disse, Deus é amor. Para que eu possa me conectar com esse amor, eu não posso estar com o meu coração cheio de ódio, cheio de rancor. Eu preciso drenar toda essa lama de dentro de mim. E isso é o Evangelho que vai me ajudar a fazer. Né? Quando eu conseguir incorporar, entender essas verdades que Jesus veio nos exemplificar, que eu conseguir incorporar isso nos meus pensamentos, nos meus sentimentos e nas minhas ações, eu vou então conseguir drenar essa lama. E eu vou conseguir então estreitar essa minha relação com o Pai, eu vou conseguir sentir esse amor divino. E daí quando a gente alcança esse amor divino, que a gente tem esse verdadeiro olhar, que a gente se reconhece espíritos imortais, que nós somos filho desse Pai que nunca nos desampara, a gente consegue ter coragem para enfrentar as nossas dificuldades. A gente se sente capaz. Porque Chico disse, tudo passa. Todas essas dificuldades são lições. Quando eu aprender essa lição, ela vai passar. Tudo passa, exceto Deus. O seu amor por nós nunca passa. Isso é eterno. A gente não pode esquecer nunca. Então, isso foi o que eu preparei para vocês. E eu trouxe uma poesia, que vai ser a nossa prece de encerramento, que é do Espírito João de Deus, que foi psicografado por Chico, está no livro Parnaso de Além Túmulo. Ela fala da importância de nós vigiarmos os nossos pensamentos, porque tem um ditado, mente sã, corpo sã. A nossa mente é comandada pelo nosso espírito. Se o nosso espírito adoece, o nosso corpo adoece, porque simplesmente a gente somatiza tudo isso no nosso corpo. O nosso corpo é uma janela da nossa alma. Quem verdadeiramente adoece é o nosso espírito, que é a nossa mente, são os nossos pensamentos. Então, vigiemos os nossos pensamentos, né, a cada um segundo suas obras. E então, essa poesia, eu convido vocês a fecharem os olhos e me acompanharem mentalmente, palavra por palavra, né, para que o fluido cósmico e universal que nos envolve aqui a todos nesse momento possa levar essa nossa vibração de amor até o nosso Pai amoroso e a nossa Mãe Santíssima e voltar em forma de luzes e bênçãos sobre toda a nossa humanidade, encarnada e desencarnada. Chama-se a lição da cancela. Enquanto brincava Alberto junto aos bancos do portal, o touro, bravio e forte, avançou para o quintal. O pequeno quis correr, tentando defesa incerta, mas o touro atravessara a grande cancela aberta. Canteiros e vasos lindos, floridos e bem cuidados, no curso de alguns momentos, jaziam espatifados. Alberto não resistiu, ver a sanha do animal, e em pranto de desespero, busca a saia maternal. Dona Gertrudes, porém, que via aflito o jardim, num gesto de proteção, toma o filho e diz-lhe assim: vês, Alberto, as nossas flores, tombando desprotegidas, sob os olhos temos hoje o quadro das nossas vidas. Recorda, filho, que o touro, em força desesperada, penetrou-nos o jardim pela porta descuidada. Notaste neste desastre a lição que é forte e bela? O touro nunca entraria, se guardasses a cancela. E ao passo que o pequenino ouvia com atenção, a mãezinha concluía a doce observação. Quem deseja conservar as luzes do sentimento, necessita resguardar a porta do pensamento. Em nossa estrada, meu filho, há monstros destruidores. Defendamos a cancela que protege as nossas flores. Que assim seja, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada.